Shalom! Você vai aprender agora sobre as sílabas hebraicas. De acordo com Segala, para o contexto da língua portuguesa, sílaba é um fonema ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. O conceito de sílaba em hebraico é similar ao do português. A diferença é que, rigorosamente falando, não há ditongos ou tritongos em hebraico, por se tratar de uma língua consonantal. Os vocábulos hebraicos podem se classificar em monossílabos, dissílabos, trissílabos ou polissílabos, de uma, duas, três ou mais sílabas. Em português, a tonicidade das palavras pode recair até na antepenúltima sílaba, classificada como proparoxítona. Em hebraico bíblico não há proparoxítonas. A maioria das palavras se classifica em oxítonas, acento na última sílaba, como na palavra yeshbar. Yeshbar significa há nela ou há nele, dependendo do contexto. Além das oxítonas, há também na Bíblia hebraica, em menor número, palavras paroxítonas, como em admavet, até a morte. Vai aqui uma dica. Se você não tem certeza onde está a sílaba tônica de uma palavra hebraica, a leia como se o acento estivesse na última sílaba. Assim você acertará a maioria. Uma sílaba hebraica é composta de uma, duas ou três consoantes, mas de uma só vogal. Então, o número de vogais determina o número de sílabas em uma palavra. Vamos escrever um exemplo aqui no quadro. Inclusive, você pode ler. Primeira sílaba, she. Segunda sílaba, mesh. Uma dica aqui importante, quando há dois E, o primeiro é tônico. Shemesh. Então temos duas vogais, segolo, segolo, temos duas sílabas, apesar de termos três consoantes. Então, repetindo, o número de vogal determina o número de sílabas em uma palavra. Não importa se é vogal breve ou longa. Semivogal simples não forma sílaba. Vou escrever uma palavra aqui que você também pode ler. Enquanto eu escrevo. Vamos ler juntos. Letra Bet com dagesh e o shivá. B. Letra Resh, Tsere, Re. Letra Shin, Hirek, com a mata electiones e Yod. E por último, a consoante Tav. Então, nós temos Bereshit. Bereshit. Quantas sílabas tem na palavra Bereshit? Temos que contar as vogais. Uma vogal, duas vogais, portanto, duas sílabas. A semivogal simples não forma sílaba, o shivá. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis consoantes, porém duas sílabas. Lembrando que uma dessas consoantes é uma mata electiones e outra que funciona aqui como vogal. Aí poderíamos dizer rigorosamente uma, duas, três, quatro, cinco consoantes e duas vogais. Temos então duas sílabas. Existe apenas uma vogal que ao final de palavras sob guturais não forma sílaba, que é o patar furtivo. O que é o patar furtivo? Patar furtivo é a única vogal, como disse, que perde o direito de formar sílaba. É a vogal A breve, como já estudamos. Contudo, quando ela vem no final de palavras sob guturais, torna-se furtivo, ou seja, ela furta a posição da consoante. Vem na posição que deveria vir a consoante. Veja 3 exemplos do patar furtivo no livro do profeta Jonas, aí na sua tela.
Primeiro exemplo, livroar, para fugir. Temos duas sílabas porque temos duas vogais, I, O. A semivogal e o patar furtivo não formam sílabas. Segundo exemplo, ruach gedolá, um grande vento. São três sílabas porque temos três vogais, U, O, A. A semivogal simples, o shivá, e o patar furtivo não formam sílaba. Terceiro exemplo, kisroar, que significa conforme brilha o sol. Tem duas sílabas porque tem duas vogais, vogal I, vogal O. A semivogal, o patar furtivo, não contam, não formam sílaba. O patar furtivo deve vir antes da consoante na pronúncia e não depois dela, quando no fim das palavras, para que o hebraico não termine com vogal. Por furtar a posição da consoante, o patar será lido e transliterado antes da consoante, tornando-se uma semivogal. Nesse caso, não forma sílaba, já que semivogais não formam sílaba. O nome Noar em hebraico é um monossílabo, porque termina com o patar furtivo. Vamos escrevê-lo aqui no quadro? A letra Nun, Rolem e a letra Het. E aí nós vamos colocar a vogal patar, como ele está no final da palavra, sob uma gutural, precedido de vogal longa, é um patar furtivo. Ele furtou a posição da consoante. E aí a palavra terminou em vogal. Para que isso seja corrigido, nós vamos ler o patar antes da consoante. Por isso, Noar. E vamos ler como se fosse um monossílabo, Noar, porque o patar furtivo passa a ser uma semivogal. Atualmente se discute aceitar ou não a semivogal composta como formadora de sílaba. Sou um dos que concordo com essa mudança. As sílabas se classificam em abertas ou fechadas. Será aberta a sílaba que terminar em vogal, como por exemplo na palavra lano, para nós. Letra Lamed, Kamatz Gadol. Então nós temos uma sílaba aberta, terminou em vogal, lá. Consoante Nun, Mater Lectiones Vav, chamada de Shurek ou Shuruk, terminou em vogal, sílaba aberta. Então duas sílabas abertas, lá, nu, lano. Uma sílaba é fechada se terminar em consoante. Vamos escrever um exemplo aqui no quadro. Antes, porém, vou limpar o que está escrito aqui. Palavra Shemesh, duas sílabas porque tem duas vogais, apesar de três consoantes. Então, contamos as vogais. Shemesh é sol. A palavra Noar, apesar de ter duas vogais, a vogal patar, como está no final de palavras, debaixo de uma gutural, antes de uma vogal longa, ela faz a função do patar furtivo, ou seja, de uma semivogal, por isso não forma sílaba, e nós lemos como se fosse um monossílabo, Noar, e lemos a vogal antes da consoante, Noar, uma sílaba. É a única vogal que não forma sílaba. Palavra lano, para nós. Então nós temos sílaba aberta, terminou em vogal, lá, sílaba aberta, terminou em vogal, nu, lano. A palavra Bereshit, que é uma palavra mais extensa, tem 5 consoantes, mas apenas 2 vogais, por isso temos apenas 2 sílabas, já que a semivogal, o shivá, não forma sílaba. E a iod aqui é uma consoante, mas está funcionando como mater lectiones. Então funcionou como vogal. Então vamos escrever aqui a palavra Tarshish, que significa Tarsis. Letra Tav, Patar, Resh, Shivá. Então nós temos
uma sílaba fechada, porque não terminou em vogal. A semivogal não forma sílaba e também ela vai fechar a sílaba. Tar, letra shin, trocar o giz aqui. A vogal hirek, acompanhada da mata electiones iod, e depois a shin novamente. Tarshish, também fechada a sílaba, porque terminou em consoante. Então, duas sílabas, uma vogal, duas vogais, primeira sílaba fechada, segunda sílaba fechada. Terminaram em consoante. Sílaba aberta deve ter vogal longa, como na palavra ioná. Iod, mata electiones vav, rolem. Então temos uma sílaba aberta, terminou em vogal, io. Nun, re. E kamatz gadol, ioná. Ioná é Jonas, significa também pombo ou pomba. Sílaba aberta tônica pode ter vogal breve, como na palavra sa'ar, que você vê aí na sua tela, a palavra tempestade. A sílaba sa é aberta porque termina em vogal e deveria ser longa. Contudo, está sob uma sílaba tônica. Por isso, usa-se o patar, que é um A breve, em lugar do kamatz gadol, ou seja, do A longo. Sílaba fechada deve ter vogal breve, como no próprio exemplo dado anteriormente, sa'ar. A segunda sílaba, ar, termina em consoante, consoante resh, por isso a vogal patar. Porém, sílaba fechada tônica pode ter vogal longa, como na palavra hayam, o mar. Deixe-me escrever aqui no quadro. Letra Re, Iod e a mem sofit, ou mem final. Patar, dagesh na Iod. E aqui é uma sílaba fechada, porque terminou em consoante, deveria ser uma vogal breve, mas por ela ser tônica, então, como diz a regra, pode ter vogal longa. Então, o kamatz gadol ao invés do patar. Então, ra, yam, o mar. As consoantes aleph e re são uma exceção à regra geral das sílabas fechadas. Apesar de serem consoantes, aleph e re não fecham sílaba. Exemplo, ba'a, veio, chegou, entrou. Com os exercícios, você dominará em breve esse tema gramatical. Abra ou acesse a sua Bíblia aí no Salmo de número 68:11. Em hebraico é o verso 12. E assim você vai treinar leitura. Das 6 palavras desse verso, somente uma é paroxítona e está indicada pelo uso do acento. Vamos à leitura? Adonai iten omer, hamvaserot tzavarav. Adonai iten omer, hamvaserot tzavarav. O salmista está falando de um grande exército de mulheres. Porém, muitas versões usam o masculino e perdem a dimensão do feminino. O termo hamvaserot é feminino em hebraico, é um plural, plural feminino. Algumas versões, no entanto, mantêm a tradução no feminino. Por exemplo, a Reina Valera, que traduz El Senhor dava a palavra, de las evangelizantes había grande ejército. O destaque fica para a tradução de las evangelizantes. A nova tradução na linguagem de hoje diz: o Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Para treinamento, quantas sílabas tem a palavra hamvaserot? Se você respondeu 5, infelizmente errou. Mas errar faz parte do aprendizado. O shivá é semivogal. Semivogal não forma sílaba. Você deve contar somente as vogais.
A única vogal que deixa de formar sílaba, lembra-se, é o patá furtivo. Ele ocorre somente no final das palavras terminadas em guturais, precedidas de vogal longa. Por curiosidade, a palavra hamvaserot tem 3 sílabas, porque tem 3 vogais. Se você respondeu 3, você acertou. Parabéns! Para terminar nossa aula, vamos cantar uma canção em hebraico? Leia diretamente do hebraico. Vamos ler? Bou lefanav birnaná. Deu ki Adonai hu Elohim. Hu asanu velo anarno. Amor vetson marito. Segunda parte. Bou shearav betodá. Hatzerotav bithilá. Hu asanu velo anarno. Amor vetson marito. Vamos cantar o que acabamos de ler? Bou lefanav birnaná, do que Adonai hu Elohim, hu asanu velo anachnu amor vetson marito. La 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 la. Bou she'arav betodá, Hatzrotav bithilá, hu asanu velo anarnu amor vetson marito. La 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 la. Acabamos de cantar o Salmo 100, versos 2 a 4. Leia diferentes versões desses versos e se surpreenda. Chegamos ao final de mais uma aula e do segundo módulo do curso Aprendiz de Hebraico. Até o terceiro módulo. Shalom!